foi sendo promovido aos poucos, mas o Marcelo é a pessoa que me recebeu no Mevan, há 14 anos atrás. O Marcelo é o membro mais velho do Mevan, é o Marcelo, não é? Ele foi a primeira pessoa que fizeram amizade. Amém. O Marcelo foi meu companheiro no Ministério de Intercessão, foi meu líder no Ministério de Jovem. A gente nem jovem, tão jovem era assim não, sabe? Mas foi meu líder no Ministério de Jovem. Junto a gente teve um culto lá em Araguari, chamava Resgate, você lembra? O que ia naquele culto, que ficou menos preso, foi 30 anos. Toda segunda-feira, com Gilberto do céu. Se você visse a igreja e o pastor Douglas falava, se manifestar uns capetas aí, você chama o Beto, mas o Marcelo que eles expulsam. Mas, irmão, quantas pessoas Deus salvou, né, Marcelo, naquele tempo? Quantas pessoas Deus resgatou? Quantas almas perdidas? Pessoas que às vezes, irmãos, tinha vergonha de ir no culto domingo, sabia? Tinha vergonha, porque via as pessoas na igreja. Sabe aquela história? Fulano é metido. Era um pessoal mais à margem da sociedade. E a gente começou com esse culto de segunda-feira. Irmão, Deus fez muita coisa, resgatou muita gente. Então são muitos anos caminhando junto, né? Eu tive o prazer, né? Depois a Vanessa falou que foram as primeiras pessoas que elas fizeram amizade de Araguari. E é um prazer ter vocês com a gente, viu? Obrigado, a gente quer orar com vocês, quer abençoar vocês. Sente sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós agradecemos por essa família, pelo Marcelo, pela Camila, pelo Yuri, pelo Henrique, pelos netos que virão, pelos bisnetos que virão, por todos os pais deles, Pai, que são pessoas que a gente teve o prazer de conhecer, pai, mãe, irmãos. Obrigado, Pai, obrigado, porque há muitos anos, a gente caminha junto, caminha em amizade, caminha em lealdade, caminha sem precisar ter máscara, caminha podendo falar a verdade um pro outro, caminha podendo abrir o coração, caminha podendo falar pro outro, você tá errado, e a gente parar, ouvir o outro, dizer, você tá certo, você tem razão, eu tô errado. Como pode dizer também, você tá certo, Deus está falando através de você. Obrigado, Pai, por essa família, por esse casal. Obrigado pelo meu amigo Marcelo, pela nossa amiga Camila. Que a mão de Deus continue sobre essa casa, nesse tempo, sobre o ministério, sobre a igreja de Araguari, agora ordenados pastores, que o Espírito de Deus dê sabedoria. Eles há muito tempo, pastoreiam aquela igreja, mas foram reconhecidos aquilo que já fazem. Que o Espírito de Deus sopre cada dia na vida deles, e as palavras que vêm do céu, Pai, estejam sobre a vida, a casa e a família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Boa noite, a paz. Saudade de vocês. Som. Nós não pode ficar muito tempo sem vir aqui não, irmãos. Nós ficamos com saudade, né? Chama a gente de pastor, eu fico assustado com isso ainda. Se algo que eu nunca quis ser era pastor. Quando o pastor ofereceu nos chamou, né, para aceitar essa incumbência, a gente entende que é por um legado, é pela vontade de Deus, porque a nossa movimentação nunca foi sobre nós, né, daquilo que nós queremos. Entendemos que a movimentação do cristão sempre é por algo maior. A causa do Evangelho, ela é muito maior do que aquilo que eu quero, daquilo que eu espero, né? Beto nos convidou, a gente se sente honrado de poder falar um pouco com vocês sobre família, sobre casamento. Minha palavra é um pouco pesada, né? Dura de vez em quando. E a minha palavra, na verdade, ela não é nem para fora, ela é para mim. Eu acho que eu sou duro é comigo mesmo. Então aquilo que o Senhor me confronta, aquilo que está mexendo dentro de mim, eu estou apanhando, vamos apanhar junto. Eu penso assim, né? Vamos todo mundo apanhar junto. Mas hoje eu não queria ser duro não, porque se eu for duro, talvez o Beto não me convida para voltar, né? Aí para mim não ser duro, eu trouxe a minha esposa, minha linda esposa, para ela me ajudar, para ela ser a mansa da história. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é Camila, né? Sou a Camila do Marcelo, pastora Camila. E é uma honra para nós estarmos aqui falando sobre casamento. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que é um grande desafio, mas eu queria que essa noite o seu coração estivesse aberto.
né? Nós vamos receber uma palavra de exortação, mas também de amor. Então que você receba, abra seu coração, abra seus ouvidos e receba, não só pensando no meu cônjuge, receba para você. Fala, o que eu posso melhorar? Se está tudo bem, excelente, né? Vamos melhorar um pouquinho mais. Mas se às vezes tem alguma coisa que não está legal, esse é o momento de nós ouvirmos e sermos restaurados em nome de Jesus. Com você, meu amor. Lucas, capítulo 10. Algo que eu gosto muito de falar com a Camila, quando nós aconselhamos um casal, é que a vida, ela é muito difícil. Ser casado é mais difícil ainda. Então, para que a gente complica tanto? Se algo que eu e a Camila a gente tenta fazer é facilitar a vida. Como nós somos casados, a vida é difícil, vamos tentar junto facilitar. O maior inimigo hoje dos casamentos chama-se o orgulho, né? Não querer ceder, se ofender fácil. Então, sempre quando eu tenho essa oportunidade, eu trago esse conselho de, cara, não dificulta não. Seja mais simples, seja mais pontual naquilo que precisa, para que a vida se torne mais leve. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem, a gente já ministrou com os casais em Araguari há um tempo atrás, mas talvez de alguma forma você ouviu essa mensagem em algum outro lugar. O Senhor ministra ao teu espírito, né, trazendo clareza e revelação ainda mais sobre isso. Hoje nós queremos falar sobre a parábola do bom samaritano, sobre 3 tipos de cônjuges que nós carregamos dentro do nosso casamento, né? Quem eu sou, quem a minha esposa tem sido e como que a gente ajusta tudo isso. O texto diz assim, Lucas 10, no versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, e em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. O primeiro tipo de cônjuge que nós temos dentro do casamento é o saqueador. Olha para o seu esposo e para a sua esposa e fala assim: quem é meu próximo? Fala você, que está comigo todos os dias. E o primeiro tipo de cônjuge é o saqueador. O que é saquear? Apossar-se com violência de pilhar, apoderar-se ilicitamente de roubar. E aqui, esse saquear, eu não quero falar sobre coisas pequenas, igual, por exemplo, às vezes você gosta tanto de um doce, você deixa seu doce lá na geladeira escondido, aí a hora que você vai comer aquele doce, fala: uai, cadê o doce? Aí comeu. Eu falei: uai, gente, mas quem comeu o meu doce? Uai, você não comeu, eu comi, senão eu ia jogar fora. Então, eu não estou falando desse pequeno saquear, né? Essas coisinhas. Ou roubar um dinheiro na carteira do marido. Eu falo que hoje em dia não tem nem como pegar um dinheiro na carteira mais, que ninguém tem dinheiro, é tudo Pix, né? Então, passou essa fase de roubar dinheiro da carteira do marido. Mas é aquele cônjuge que o quê? Que rouba a paz do outro. Que rouba o brilho, que rouba a autoestima. Que jeito, Camila? Com palavras, com atitudes, com a desculpa de que não, ele é meu marido, ela é minha esposa, eu tenho liberdade. Se eu não puder falar com meu marido, com a minha esposa, eu não posso falar com ninguém. Só que uma coisa, gente, a intimidade de forma errada, ela gera desonra. Mas como, Camila? É meu
meu marido, Como eu disse, se eu não puder falar com ele, eu vou falar com quem? É aí que nós entramos numa grande furada no nosso casamento. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falo que, eu até conversei com o Marcelo sobre isso, eu posso até estar errada, mas o tanto de gente que a gente conversa, eu vejo que a mulher, ela tem muito essa característica de ser saqueadora. Porque a mulher, ela quer ter o domínio de tudo. A mulher, ela quer ter o domínio da casa, ela quer ter a opinião mais forte ali dentro. Às vezes ela sente que o marido, nossa, meu marido é tão mole. E aí ela começa a querer se impor ali dentro de casa. E às vezes em casa nós somos uma coisa, na igreja nós tratamos as pessoas de um jeito, eu trato meu irmão de um jeito, mas na hora que eu entro dentro de casa, minha máscara cai. Com a desculpa da intimidade, da liberdade, eu começo a saquear e ofender meu marido. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você está lá limpando sua casa, seu marido está trabalhando, ou você trabalhou o dia inteiro, chegou, foi limpar a casa, estou lá organizando as coisas, naquela canseira, o menino, pelo menos eu com criança pequena é assim, menino chorando, aí você limpa, menino sujo, a hora que você consegue manter a casa organizada, o marido chega da rua, cansado, não tira o sapato, principalmente dia de chuva, né, gente? Eu fico nervosa, porque aí entra dentro molhando todo mundo da casa que eu limpei. E aí, o que você faz? Pelo amor de Deus, eu acabei de limpar a casa, você não consegue ver esse tapete aqui? Me ajuda, homem. E aí ali você começa a ofender, a menosprezar, a diminuir em coisas pequenas, não são coisas grandes, são coisas da nossa rotina. E eu te pergunto uma coisa, você faz isso com uma visita que chega na sua casa? Se você receber um amigo, uma amiga na sua casa, se ela sujar, pisar e sujar, você vai falar para ela? Tá tudo bem, não imagina, eu limpo, que é isso, não se incomode com isso, porque eu faço a limpeza. Mas com o marido você hostiliza, você briga, você chama atenção. Não que ele tenha que entrar com o pé sujo, não estou falando isso, né? Isso é um acordo, mas se isso acontecer, nós precisamos de ter um bom senso ali e ter uma conversa sábia. Uma coisa que eu sempre falo também é aquela pessoa que gosta de receber visitas em casa, aquela mulher, ela recebe bem, ela faz uma comida boa, né? Ela monta uma mesa uma mesa posta. E aí eu já passei por isso que eu estou falando isso para vocês. Eu estava num determinado lugar, aí a pessoa fez 2 tipos de carne, um bife de vaca e um de frango para quem não come carne de vaca. Aí o marido vai se servir, quer pôr as 2 carnes, ela não. Esse frango aí é para o fulano que não come carne vermelha. Não é para comer. Opa! Lembrando que era o marido que estava pagando a carne. Marido que paga a carne. Ela serviu todo mundo, pegou sobremesa, serviu para todo mundo. O marido dela ficou sem. Não, ele pega. Ele é de casa, ele pode vir aqui e pegar. Por que ele não pode vir aqui pegar? Eu tenho que servir ele. Tá errado. Por que eu posso servir bem a minha visita, mas o meu marido não? Mas ele tem mãos, ele pode levantar e pegar. Mas você pode servir a sobremesa e entregar para ele. Ele é prioridade, não que você vai tratar mal sua visita ou menosprezar a sua visita por causa do marido, não. Você pode servir bem todo mundo e servir ele também. Assim como você está servindo as outras pessoas, por que não servir ele? Porque ele está comigo todos os dias? Porque ele está dormindo na mesma cama que eu todos os dias? Porque eu tenho liberdade com ele, intimidade? E é nessas pequenas coisas, na nossa rotina, que nós vamos desonrando o nosso cônjuge, né? Às vezes a gente quer controlar tudo, menospreza as pequenas coisas que ele tenta fazer. Às vezes ele lava uma louça para poder te ajudar, mas larga a pia cheia de água. Você, em vez de se calar, não, pelo menos ele me ajudou, ele lavou a louça, deixa eu ficar calado, deixa eu ir lá limpar a pia. Não, você vai lá e fala, o que adianta? Você lava a louça e deixa a pia suja? Estou te dando esses exemplos, você entendeu? Tanto que muitas vezes nós somos enjoadas, chatas. Entendeu? Você fica cobrando dele tudo, que ele seja bom, que ele seja perfeito, incomodando com o jeito dele. E muitas vezes aquilo que mais incomoda em você nele é aquilo que falta em você. Então comece, minha irmã, a avaliar, a ser mais intencional dentro de casa, a não deixar que essas coisinhas pequenas roubem a paz. Vai chegando num tempo que você critica tudo, quer controlar tudo, é egoísta, você suga o que você pode do seu marido, ele começa a perder a vontade de voltar para casa depois do trabalho. Ele tem mais vontade de estar no serviço, porque ele sabe que ele vai chegar em casa, se eu sentar no sofá, minha mulher vai reclamar que eu estou sentada no sofá, né?
Se eu deixar o meu sapato jogado, ela vai reclamar que o meu sapato está jogado. Ela vai infernizando a minha vida com coisas pequenas, com coisas corriqueiras. Às vezes, como eu disse, não precisa de ser nada grande. São coisas pequenas. E aí, o que acontece? Você age com essa forma de humilhar e, principalmente, expor o seu marido. Você vai fazer unha, você está falando mal do seu marido. Você vai no cabeleireiro, você está falando mal do seu marido. Você senta com a sua amiga, com a sua irmã da igreja. É claro que tem momentos que você precisa de conversar algumas coisas, mas não falar mal, porque você está desonrando. E essa desonra sua atrai maldição para dentro da sua casa. É uma porta aberta que nós pensamos que com coisas pequenas não vão acontecer, mas estão acontecendo. E aí você fala mal do marido, você expõe a vergonha dele, você expõe ele para as pessoas, e não de forma a resolver, mas porque você quer desabafar mesmo. E aí seu marido nem sabe disso, né? Mas você está ali expondo ele. E aí, o que acontece? Esse tipo de pessoa, de mulher afrontiva, essa mulher chata, essa mulher rixosa que a gente fala, né? Se o marido ou a esposa, né? Eu estou falando da mulher, mas o Marcelo vai citar uns exemplos de homem. For uma pessoa que tem uma autoestima baixa, ela vai começar a acreditar em tudo aquilo que você está falando contra ela. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela vai entrar num estado de depressão. Porque ela começa a aceitar, acreditar e absorver tudo aquilo que o meu marido ou a minha esposa fala de mim. E se for uma pessoa que tem autoestima lá em cima, vai virar um campo de batalha. E uma coisa que eu sempre falo, gente, casamento não é para ser um campo de batalhas. Não é para disputar quem é o mais forte. Os dois vão perder. Se eu ganhar, ele está perdendo. Se ele perder, eu estou ganhando. Ou vice-versa, entendeu? Não tem como no casamento alguém sair ganhando e o outro sair perdendo, não. Ambos precisam estar juntos nesse propósito, nessa instituição do Senhor que é o casamento. E ao longo do tempo, tudo isso vai gerando feridas, o relacionamento vai se esfriando, vai passando um mês, uma semana, um ano, 2 anos. E a palavra do Senhor fala lá em 1 Coríntios o seguinte: o amor é paciente, é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o que é o oposto de um saqueador? É protetor, que protege os bens ou pessoas. O esposo que não é uma saqueadora, ele é guardião, que cuida e preserva do outro. Ele defende, ele é defensor, ele defende o cônjuge e a esposa, né? O cônjuge é um outro. Ele é benfeitor, ele faz o bem e ajuda, então ele é o oposto. Ele é uma pessoa que faz sem esperar nada em troca. Ela faz porque eu estou aqui para servir. Não seja o saqueador. Seja o oposto dele, seja a paz que o seu lar precisa, minha irmã. Um negócio interessante aqui, tá gravando? Esse é o microfone. Chique, né? Nos Europes. Nossa, já viu quando o marido vai ensinar qualquer mulher da vida a dirigir, seja cunhada, seja irmã, a tranquilidade que é? E quando ele vai ensinar a esposa, sua burra, passa essa massa direito, acelera, não freia não. Não é isso. A gente tem a facilidade de lidar lá fora, mas dentro a gente é falho. Algo que eu aprendi ao longo dessa jornada de casamento é que aquilo que a gente vê dentro de casa a gente quer replicar. Então, como nós temos pais, aquilo que os nossos pais fazem, a maneira que eles portam conosco, a gente aprendeu, agora eu vou trazer para o meu casamento. E a Camila, ela tem TDAH. Ela esquece as coisas assim, terrível. O que eu estava falando? Ela é assim, né? E, por exemplo, lá em casa, é a das luzes. Então, lá em casa é sobrado, então deixava a luz acesa do quarto. E aí eu queria fazer com ela igual meu pai fazia. Descia, vai lá e apaga a luz. Né? Nossos pais não faziam isso? Não fizeram com vocês?
vai lá e apaga a luz. Aí ela falou, mas você estava lá, por que você não apagou? Eu falei, mas não foi eu que acendi? Se eu apagar para você, você não vai aprender. Aí ela falou assim, eu tenho 30 anos, você acha que eu não sei apagar uma luz? Não tem 30 mais não, viu? Isso aí foi no passado. É. Na verdade, nem lembro quantos anos ela tinha. Mas ela falou, eu tenho tantos anos, você acha que eu não sei apagar uma luz? Você acha que se eu não apaguei foi porque eu quis? Se eu não apaguei foi porque eu esqueci. Alguma coisa aconteceu e eu esqueci. Às vezes o marido sai na correria, largou a toalha em cima da cama, aí a esposa fala, vai lá tirar a toalha da cama. Mas você estava lá, por que você não tirou? Mas foi eu que coloquei? Por quê? Porque a gente quer tratar o nosso parceiro como criança. Quando essa jornada acontecia na minha casa, foi quando eu entendi o que é ser um abençoador. Abençoador é ter a capacidade de entregar algo a alguém. Se a toalha está aqui e o lugar dela é aqui, eu posso fazer isso, então eu vou pegar a toalha e vou pôr aqui. Cara, mas ela todo dia esquece, então todo dia eu vou pôr, porque eu tenho a capacidade, eu vi a toalha e eu vou fazer. Ela não é mais uma criança. Com meu filho é diferente. O meu filho guarda o sapato, vai lá em cima e apaga a luz, porque eu estou criando um homem. Mas no casamento é um servindo o outro. Teve uma vez que, não sei se vocês já me ouviram falar sobre isso, mas lá em casa é sobrado, então eu estava lá, desci, deita no sofá, aí ela grita do banheiro, Marcelo, não vou nem responder, Marcelo, pega a toalha pra mim. Eu tava aí, agora que eu deitei. Aí eu peguei a toalha, levei pra ela com muita raiva, e ela falou assim, por que você tá me olhando com essa cara feia? Você vai trazer a toalha pra mim todas as vezes que eu precisar. E na hora o Espírito Santo falou comigo assim, porque é assim Cristo e a igreja. Aí eu falei, vou, com raiva, mas eu trago. E assim eu fui aprendendo a servir, foi aprendendo essa dinâmica, cara, eu tenho a capacidade de ser um abençoador, e abençoar é entregar aquilo que eu carrego. Quer falar algo? Só um detalhe, mas aí nesse momento, quando eu falei isso com ele, eu também, isso me confrontou. Falei, toda vez ele está lá, já deitado, eu vou esquecer a toalha. Não quer dizer que eu tenho que acomodar e que ele tem que todas as vezes esquecer. Né? Então, o que eu fiz? Tem muitos anos, né, nego? Que eu não peço toalha para ele mais. Glória a Deus. Porque eu falei, então eu vou deixar a toalha dentro do banheiro, guardadinha na gavetinha. Mas nessa época nós não tinha filho, agora a gente tem. Então, vai lá, Henrique. Então hoje eu já deixo para quê? Porque eu sei que eu não vou nem tanto, né? Eu estou abusando da boa vontade dele. Então, estou contando o desfecho só para vocês entenderem. Vocês vão pensar que eu estou até hoje pedindo toalha, né? Se ele corte. Aí a gente manda o Henrique. E ele é bonzinho, ele gosta de servir, então na hora. O autor do livro 5 Linguagens do Amor, ele tem um livro que ele fala sobre algumas aves e traz esse comportamento para dentro do casamento, né? Ele fala sobre o falcão, né? Se nesse contexto do saqueador aqui, seria um falcão. O tempo inteiro está pronto para acusar, é um ditador, não faz nada de errado, tudo é o parceiro que faz de errado, coloca a sua posição acima de tudo, só quer mandar, só a sua opinião que vale, culpa o outro por tudo, ele sempre tem a razão, ele sempre é o melhor. E nesse contexto, o melhor personagem que enquadra é Naamã. Talvez você já ouviu sobre essa conexão com família. Porque a Bíblia diz que Naamã era um general, ele era o cara. Nessa época Israel era cativo do povo que Naamã fazia parte. Naamã era o general, então foi ele que comandou o exército nessa guerra contra Israel. Todo mundo olhava e falava assim, cara, bate continente, esse aí tem que respeitar, ele é o cara. Ele servia ao lado do rei.
quem tinha lepra tinha que viver fora porque era contagioso. E Naamã estava do lado do rei. Mas por que ele estava do lado do rei? Porque ele tinha uma farda que escondia a sua lepra. Porque diante dos outros ele era o melhor amigo. Ele era o cara companheiro. Precisou? Estou aqui, vou te servir. Você quer ir lá, Beto? Bora. Você quer fazer? Vamos. Mas dentro de casa ele era um leproso. E quem via a lepra de Naamã? Era a esposa, eram os filhos, era a empregada. Porque lá fora ele era um cara top, mas dentro de casa ele era um grosso, mal educado, um estúpido. Esse era o significado da lepra, né? A lepra tem essa conotação do pecado. E aí ele traz para dentro de casa o lixo que ele carrega dentro dele, o que ele esconde dos outros, dentro de casa ele mostra. O segundo tipo de cônjuge, dando sequência no texto, no versículo 31, diz assim: e aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Aqui é alguém que é excelente na teoria e péssimo na prática. Os doutores da lei, aqueles que sabem tudo, falam de amor, pregam a palavra de Deus, mas na hora de viver é muito fraco. Lá fora ele é muito bom, para servir a igreja ele é muito bom, mas dentro de casa ele se isola. O saqueador é aquele que confronta, esse daqui é aquele que se cala dentro de casa. O mundo está caindo, está desabando. O problema não é meu, não foi eu que fiz isso. Não, a roupa vai ficar aqui na cama, não foi eu que coloquei, deixa que ela se vira. Deixa para lá, não vou mexer com isso. Cada um com as suas responsabilidades. Irmãos, dos aconselhamentos que a gente faz, os maiores problemas que aparecem para nós têm a ver com finanças. É o dinheiro. Porque no casamento não é o meu recurso e o recurso dela, é o nosso recurso. Porque é a nossa casa, é a nossa despesa, é os nossos projetos, é o nosso sonho, nós trabalhamos junto. E hoje a gente aconselha casais que a esposa não faz nem ideia quanto que o marido ganha. O marido não tem coragem de contar. Aí faz aquela divisãozinha, né? Não, você paga a energia, a internet, o resto é seu, e eu pago a prestação da casa, o aluguel, seja lá o que for. E às vezes a gente vê o marido sofrendo, ansioso, angustiado, porque ele tem contas a pagar, porque o carro estragou, porque teve que ir uma urgência médica no dentista e saiu do bolso dele, ele não tem dinheiro, não sabe como que paga, e a esposa está lá com o dinheirinho na conta, afinal de contas o dinheiro é dela. Não, essa responsabilidade é dele, o meu não, o meu é meu, eu trabalhei, eu tenho meu dinheiro aqui, o meu recurso. E aí, o marido morre e ela é a passiva da história. Ele que se vira. Foi ele que fez essa conta, não foi eu? Mas se ela fizer a conta, aí o marido tem que pagar a conta dela. Não é isso? O marido tem que... Quantas vezes a gente já foi em situações, por exemplo, num jantar, e o marido fala assim, eu não tenho dinheiro não, se ela quiser ir, ela paga para nós. Ela paga para nós? Sabe, parece que não faz sentido, ela paga para nós. Então, por exemplo, lá em casa, tudo a gente discute junto. A gente pega, analisa o que temos de conta, o que é isso. Dá para fazer essa viagem? Dá. Não dá, então não vamos. É até difícil dar um presente, porque a gente compra aquilo que precisa, no tempo que dá para comprar. Então ela está lá no centro da cidade, ela fala assim, ó, eu vi uma camisa aqui, custa R$40, você acha que eu compro?
Não, Camila, não compra não, espera virar o cartão. Né? Vocês têm isso de virar o cartão também, né? Aí ela fala assim, a gente vive esperando esse cartão virar, né? Todo mês está esperando o cartão virar. Eu falo, quando virar, você tem que ir lá e comprar. Você não comprou, espera virar. Passou a primeira semana já. Aí tem que esperar a próxima. Então é sempre nessa dinâmica. Não, espera, não, tudo bem. E várias gente fala assim, Camila, você trabalha, o dinheiro é seu, por que você não vai lá e resolve? Ela fala, porque eu não sou dono do meu dinheiro, nós somos o dono do dinheiro. É a nossa casa que serve. E uma coisa que eu vejo muito é a esposa tem o dinheiro dela e compra as coisas e esconde do marido. Eu vou lá, eu vou na loja, eu vou comprei blusa, eu comprei isso, eu comprei sapato e entra com a sacola escondida do marido, que ele não pode ver que eu comprei. Gente, pensa que situação constrangedora, se você não tem essa comunicação dentro de casa, de poder comprar alguma coisa e seu marido saber, está errado. Porque às vezes, o que acontece? Seu marido está morrendo para pagar as contas, está ali, às vezes ele está de cara fechada, triste, e você pensa, nossa, esse homem está com rolo. E ele está, a gente já viu isso muito meme na internet sobre isso, né? Esse homem está com rolo, ele está pensando em outro, e ele está lá pensando nas contas que tem que pagar, nos problemas que ele passou ali o dia todo, e você comprando roupa escondida dele. Não tem nexo, é uma falta de comunicação e que vai gerando esse distanciamento. Eu virar a cara para os problemas e falar, não, ele que resolve. Eu ouvi esses dias uma moça falar o seguinte, não, ele que paga as contas da casa e o dinheiro fica comigo. O dinheiro é meu, eu trabalho, eu vou usar o dinheiro ao meu favor e ele que se quiser que pague as contas da casa. Eu falei, está errado. E ela não tem nem 1 ano de casamento. Essa moça, eu falei, está errado. Porque se você está com esse pensamento, e não, isso não é só sobre finanças, né, gente? Não estou falando de dinheiro, de recursos só, não. Se você entra no casamento com esse pensamento individual, né, às vezes você tem aí, né, 12 anos, 20, 30, 40 anos de casamento, e carregando esses comportamentos nocivos, esses padrões nocivos de personalidade, aonde que vai parar? Vocês dois começam a ser 2 pessoas estranhas dentro de casa. Porque a gente não tem essa comunicação, porque eu ignoro o que o meu marido está precisando e penso só em mim, naquilo que eu quero, na minha vontade, né? Então a dor dele não é minha dor, né? O problema dele não é o meu problema. Como que um casamento desse subsiste, né? Não tem prazer de estar perto um do outro. A pandemia revelou muito isso, porque o marido vivia fora, né, a vida inteira ficava fora. Aí na pandemia ele teve que vir para dentro da casa. Aí a gente descobriu que a gente não suporta ficar perto um do outro por muito tempo. E cada um tem uma dinâmica, cada um tem um modelo de vida e cada um quer seguir na sua jornada. A gente aconselhou uma moça que nos procurou pedindo ajuda, que o marido viaja muito, ele está em casa só finais de semana, e por tanta cobrança, tantas coisas acontecendo, eles estão distanciando ao ponto dele vir, ele fica dentro de casa, mas eles não são marido e mulheres mais, eles não querem o casamento. E ela fala que tenta, que quer, mas ele não quer. E uma frase que marcou a gente assim é que ela fala assim, que ele queria ficar em casa de tarde e assistir um filme com ela. Só que como ela era elétrica demais, ela, para isso na cabeça dela não fazia sentido. Um pleno sábado à tarde eu ficar em casa para assistir um filme. Eu quero ir para a rua, quero fazer alguma coisa, quero passear. E ele queria ficar. E ela fala, hoje a maior vontade que eu tenho é de sentar na sala com ele e assistir um filme. Como eu anseio por isso. Como eu dou valor naquilo que eu neguei tanto. Agora que ele não quer nada, aquilo que era precioso para ele, ela menosprezava. Hoje ela fala, eu queria tanto aquilo para mim. Como eu queria sentar com ele, né, e assistir um filme e estar perto dele ali. E uma coisinha que eu queria dizer também, em relação a isso, é muitas vezes o marido, nós temos personalidades diferentes, né? Mas às vezes, dentro dessa característica do levita e do sacerdote que passou, viu um homem ferido ali, não fez nada, ignorou a dor, ignorou o que ele estava precisando. Muitas vezes é nós, o esposo também dentro de casa dessa forma. Às vezes a esposa está doente emocionalmente, ou o marido também.
E a gente tem o hábito de menosprezar ele, falar, não tem dó, sai disso aí. O que é isso? Aí de frescura. Você é um fraco? Que fraqueza que é essa? Não, levanta essa cabeça, homem. Você está parecendo um saco de batata, e isso é o homem também. É menosprezar o sentimento da mulher. A mulher está ali precisando de ajuda, às vezes está ali triste, passando por um processo de enfermidade mesmo, porque a depressão é uma doença. E aí ele não se levanta como a ajuda dela. Ele só quer acusar também e falar, não, larga de ser mole, levanta essa cabeça. E eu deixo de ter compaixão com a pessoa mais próxima de mim, que é o meu marido. Carne da minha carne, né? Que foi, né, Adão e Eva ali, a Eva foi tirada da costela de Adão. Nós somos um só. O Senhor, quando olha para nós, Ele vê um só. Então não existe, o problema é dele, o problema é meu, o problema é nosso. Se o seu esposo está ferido, se a sua esposa está ferida, você também está. Não existe essa questão, é ele que está, não, você também está. E quando você não enxerga isso, seu casamento está em ruínas. Porque casamento, gente, casamento não é fuga. Casamento é um posicionamento de amor, esforço, dedicação. É mais eu dar do que receber. A gente escuta muito falar, não, você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz, mas é a mais pura verdade. Porque o casamento é entrega, porque ele reflete Cristo e a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele se entregou por nós, mesmo nós não merecendo. Então, casamento é esforço. E eu falo, você quer liberdade, você quer o seu momento, fica solteiro. Não tivesse casado. Igual o Paulo fala, antes não tivesse casado. Porque depois que você casou, não queira ter liberdade, não queira ter privacidade. Não existe isso mais, acabou. E outra situação também é você ver que a situação está ruim, mas você não pede ajuda para ninguém. Você vai empurrando aquilo com a barriga, vai empurrando, deixa as coisas acontecerem. Não quero mexer com isso não. Você entra num lugar de indiferença e passividade. Não é ser pacificador não, é ser passivo mesmo. É não se interessar, deixa quieto. E aí a hora que você resolve tomar uma atitude, já é tarde. Abigail, todo mundo já ouviu falar de Abigail, né? Ela se levantou, ela viu um problema e não esperou. O marido dela causou o problema e ela falou, epa, se eu não resolver esse problema, nós vamos morrer. O que ela fez? Ela logo foi e salvou a vida dela, do marido dela, porque ela resolveu tomar uma atitude. Agora, se ela tivesse pensado, não, o problema é dele, eu não fiz nada, ele que foi se indispor com o rei, ele que não quis, né, oferecer a comida para ele, não, ela mais que depressa tomou uma atitude e foi. Não estou dizendo que você tem que passar por cima do seu marido, não, mas existem momentos que com sabedoria e discernimento que vem do Senhor, você vai ter que se levantar como coluna, que é o que nós somos dentro do nosso lar. O homem é o cabeça, mas nós somos coluna, né, que sustenta o nosso lar em amor, em sabedoria, em paz e em discernimento. Amém? Outro exemplo bacana também é de Moisés, né? Porque Moisés foi chamado por Deus, escolhido por Deus, enviado por uma missão por Deus, mas ele não circuncidou os filhos. E aí Deus veio para matar Moisés. E a esposa de Moisés falou, não, peraí, eu vou resolver. Ela foi lá e circuncidou os filhos. Ela foi lá e resolveu. Se ela cruzasse os braços, pronto, Deus que escolheu Moisés teria matado Moisés. Deus não trata o culpado como inocente. Então Deus teria feito. Então se Deus poupou a vida de Moisés, foi por causa da sua esposa. Tem um livro do pastor Jackson que chama A Noiva Adúltera. Não sei se vocês já leram esse livro. Nesse livro ele fala de homens de Deus, pastores, sacerdotes, que abandonam o lar para se casar com a igreja. E a igreja, ela já tem um noivo, a igreja tem um noivo que é Cristo, não sou eu. Então eu sempre, nos meus aconselhamentos, eu sempre falo assim, principalmente para a equipe que trabalha com a gente, eu falo assim, o seu problema não é meu problema. Porque eu cansei de aconselhar e pegar o problema do Beto e levar para minha casa. E aí a gente direcionava o Beto, falava para o Beto, aconselhava o Beto, e o Beto ia lá e fazia totalmente diferente do que a gente falou. E eu arrastando o problema dele para dentro da minha casa. Por fim, o problema do Beto não é o meu problema. Eu estou aqui com ele, eu resolvo com ele, mas a minha casa é o meu problema. A minha esposa é a minha.
pastor Juscelio conta de um caso que a esposa largou o pastor para se casar com o genro. Por quê? Porque o pastor era tão envolvido com a igreja, né? Se precisa de um aconselhamento ali, ó, o pastor, 2 horas da manhã, tem um endemoniado, o pastor corre. Mas aí a filha fala assim: ô pai, você me ajuda a fazer essa tarefa? Não, filha, eu não tenho tempo agora. Papai não pode. Ou seja, ele sempre se ausenta daquilo que é de casa, dos afazeres da casa, para se envolver com as coisas lá de fora. E se é um comportamento, é fruto de Adão, né, que os homens carregam, é a passividade. Se a mulher não trazer o homem para um lugar, o homem ele vai acomodar. Se tem uma lâmpada ali para ser trocada e a mulher troca, acabou. Todas as lâmpadas que estragar, você vai ter que trocar, e o marido não vai fazer isso, porque para ele é cômodo. Isso é de Adão. A gente, quando nós ministramos essa mensagem, nós fizemos uma dinâmica com as bexigas. Então a bexiga representava o filho, o carro que estragou, a energia, os afazeres da casa, e aí a gente ia pôr nas bexigas, né? É o que o marido faz, põe as bexigas no... Por fim, a mulher já está com os filhos, já está tendo que lavar a louça e tem que fazer comida, e o menino que quebra ali, e cadê o homem? Ele está deitado, está acomodado. E esses dias a gente entrou numa discussão com uma galera que estava junto, porque a frase que ele disse foi assim, ó: a minha esposa tem que se virar com a casa, afinal de contas ela não preocupa em pagar as contas, sou eu que pago as contas de casa, ela não sabe vencimento de nenhum boleto, porque eu me viro com todos. E depois eu fiquei pensando nisso e deu vontade de falar assim: cara, então a sua esposa casou foi com o seu dinheiro, não foi com você. Então o seu dinheiro que é o marido dela, porque então o dia que você estiver doente e não conseguir trabalhar, ela também então vai parar de lavar louça, vai parar de lavar roupa. Ela faz isso não é porque você põe dinheiro dentro de casa, ela faz isso porque ela é sua esposa e ela serve dentro de casa. Não tem essa divisão de tarefas, não, eu ponho o dinheiro dentro de casa e ela que tem que tomar conta. Às vezes a gente vê casos do marido que põe o dinheiro dentro de casa, mas a esposa também trabalha. Aí a esposa chega dentro de casa, ela também ainda tem que limpar a casa. Aí o marido ele pensa: não, eu já ponho dinheiro dentro de casa, mas ela também põe. Ela também ajuda. Aí entra aquilo: não, se você não quer me ajudar, então eu vou ficar para casa. Aí entra aquela briga de novo. Não, a casa é dos dois. Eu digo até mais, assim, tem uma mensagem que eu estou montando ela, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem e deu tudo para o homem. Toda a capacidade está no homem. E para a mulher, a auxiliadora. A casa é do homem, os filhos é do homem, o problema é do homem. E o que a mulher faz? Auxilia, ponto. Então os afazeres da mulher dentro de casa é auxiliando a casa que é do homem, a responsabilidade que é do homem. Então não tem isso assim: ah, você lava isso, você resolve isso, aí ela lavou os banheiros. Vamos supor, eu tenho meus afazeres é lavar o banheiro, um exemplo, ela é o resto da casa. Aí eu limpo o banheiro e também me acomodo. Não, vamos limpar a casa junto. Ah, mas tem que cuidar dos meninos, vamos cuidar junto. Ah, mas tem que lavar o louça, então vamos lavar junto. Por quê? Porque isso é casamento, é ser um. Não é separado. Não é a responsabilidade dela ou só dele, é os dois juntos. E o terceiro e último tipo de cônjuge, que é o bom samaritano. O versículo 33 diz: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver.
qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus disse: vê e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. O bom samaritano viu aquele homem ferido e ele se envolveu com a causa. Ele não tinha nada com aquilo, não era o problema dele, ele estava em viagem. E interessante que Jesus usa o samaritano, porque o samaritano era inimigo dos judeus da época. Aí Jesus está falando assim, cara, um homem que não tinha nada a ver com a história, um homem que de fato é um inimigo. Não, ele decidiu parar, ele colocou azeite, ele colocou vinho, ele usou o seu instrumento que ele tinha, que era o seu cavalo, levou numa hospedaria. Talvez ele nem tinha um recurso, mas ele falou assim, não, eu pago. Se você precisar de recurso depois, eu volto aqui e termino. Ou seja, ele se envolveu com a causa. Ele entendeu que aquele problema daquele samaritano, daquele homem, é meu problema também. A dor daquele homem é meu também. Passando a folha. Não tem tablet, né, irmão? Ela falou assim, todo mundo chega com tablet, nós chegamos com os nossos bolsos. Eu gosto é assim. Mas é das antigas. Sem o samaritano, aquele homem teria morrido. Aquele homem, o samaritano, ele decidiu obedecer. Casamento, irmãos, é igual carro de Fórmula 1. A gente vai andar, mas uma hora a gente tem que trocar os pneus. Uma hora a gente tem que encher o tanque, para que consigamos avançar mais uma milha. Olhe para ele e para ela não como um problema, mas como alguém que precisa de cuidado, que precisa de atenção. Às vezes vocês podem pensar, eu não sei quantos anos, a média de quantos anos de casamento. Nós temos 12 anos de casamento, é pouco, né? Tem gente aí que às vezes vai ter mais de 10. Quantos anos que vocês têm? 41 anos de casamento. 41 anos, eita, glória a Deus. E a gente sabe que não é fácil, mas sempre há um tempo para que a gente volte atrás e resgate algumas coisas. 40 anos de casamento é muita história. Às vezes algumas coisas vão até passando, mas ainda há tempo de resgatar um ao outro. Nunca é tarde para mim amar o meu cônjuge como ele é. É amar o diferente, né? Às vezes fala, ele é muito diferente de mim, mas ainda bem que ele é diferente, porque se ele fosse igual, né? Então a gente fala que os opostos se atraem, porque realmente a gente precisa de ter uma pessoa diferente do nosso lado para equilibrar um ao outro. Então, construa o seu relacionamento mesmo com diferenças, mesmo que tenha passado muitos anos de casamento, volte lá atrás e fala, onde que eu errei? Aonde que eu deixei de olhar nos olhos? Aonde que eu deixei de dar atenção? Aonde que eu deixei de dar importância para o meu cônjuge? Aonde que foi? Às vezes fala, nossa Camila, que chato esse negócio de olhar no olho, mas gente, essa questão de parar, olhar no olho, né? Ter esse momento. Eu falo para o Marcelo que nós, nessa fase, nós estamos com criança pequena, é difícil. Tem dias que a gente passa o dia inteiro sem um olhar no outro. No final do dia que a gente deita na cama, que às vezes eu falo, nossa, me dá um abraço, uma boa noite, um beijo, que a gente passa tanto, é tão corrido o dia, mas são pequenos detalhes da nossa rotina que faz diferença. É um abraço, é um bom dia, é uma boa tarde, é um beijo, é um elogio. Às vezes você está tão corrido, você não tem tempo de elogiar. Às vezes a gente está arrumando para sair assim, naquela correria. A gente veste uma roupa, sai correndo, o marido não tem tempo nem de falar, nossa, que linda, né? Que bonita que você está. Mesmo com 40 anos de casamento, que bonita, que linda. E eu também falar para ele, que às vezes a gente só fica esperando, né? Eu falar e ele me elogiar, mas eu elogiar. Falar, nossa, que bonito, que cheiroso que você está. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença no casamento. É aprender, igual eu falei, construir mesmo com diferenças, e mesmo porque cada um tem um temperamento. Eu não sei se vocês viram a palavra do pastor Douglas, da pastora Karine, no jantar de casais.
sobre temperamento. Quem não viu, veja, porque é muito importante que a gente saiba lidar com o nosso cônjuge de acordo com o temperamento. Mas uma coisa que eu acho importante falar é que é o seguinte: o nosso temperamento ele tem que estar sujeito à obediência de Cristo. Não quer dizer que eu sou colérica, eu vou nasci colérica e vou morrer colérica. Não. O Marcelo brinca, eu sou um colérico curado. Porque nós precisamos nos permitir que o Senhor cure o nosso temperamento. Não é me esconder atrás de um temperamento, não. Mas é permitir que o Senhor me cure, mas eu também aprender a lidar com o meu parceiro naquilo que ele ainda tem dificuldade. Naquilo que ele ainda não for curado, que você seja cura para ele. Que você seja redenção para o seu esposo dentro da sua casa. Ele é difícil, mas eu vou ser cura para ele. Ela é difícil, mas eu vou ser cura para ela. Porque nós precisamos de ter uma mentalidade de doar mesmo, não ser um parasita, né? Não querer tudo, pensar nos meus interesses, mas aprender a ceder. Casamento é isso, é aprender a ceder, é aprender a perder e aprender a perdoar. Jesus nos ensina que aquele que serve é maior. Lá na palavra em Lucas 22 e 27 fala: pois quem é maior do que está à mesa ou que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Então, sirva. Entre num relacionamento para servir. A palavra fala assim, nos ensina que o homem ele é o cabeça do lar. E a mulher, ela é sujeita, e o marido, ele é o cabeça, e a mulher precisa de estar sujeita ao marido. Mas não é uma sujeição de subjugada. É uma mulher que entende o propósito do marido. É uma mulher que administra com sabedoria, com amor, com discernimento. E assim o marido vai ter uma liderança servidora. Então eu sempre falo, o Marcelo me ama e eu me submeto. O Marcelo me ama e eu me submeto. Não tem como eu me submeter se ele não me amar. Porque às vezes você acha que você tem que ele fala, eu sou o cabeça da casa, eu tenho que mandar. Não, é uma liderança servidora, é um amor que serve. E nós, como submissas, iremos caminhar conforme o propósito de Deus. Então, quando eu entendo isso, é muito mais fácil. Porque a palavra lá em Filipenses 2, de 4 a 8, Jesus nos ensina sobre isso. Porque quando fala, nós já estamos acabando, tá? Porque quando fala que o casamento, ele reflete Cristo e a igreja, Cristo, ele deixou uma posição de Deus para vir na terra e morrer por mim e por você. Vou ler lá em Filipenses 2, 4, 8, que fala assim, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o do outro. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida como de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Então o que é, Camila? O casamento representar Cristo, a igreja, é isso. É Cristo se doando pela igreja. Então, se você não sabe o que é como é ser uma esposa e um cônjuge dentro do seu casamento, use Jesus como sua referência. Olhe para o Senhor. Fala, Senhor, como que eu tenho que ser dentro da minha casa? Eu tenho que ser serva. Ele tem que ser servo. Eu tenho que buscar não os meus próprios interesses, mas os interesses do meu marido e ele buscar os meus. E juntos compreenderem o propósito que o Senhor tem para cada um e para que juntos alcancem um propósito como um lar, né? Como um casal, como uma família. Porque famílias restauradas e famílias sadias vão refletir dentro de uma igreja saudável e dentro de uma, de uma sociedade saudável. E isso começa com quem? Com o marido e com a esposa. Amém? Então, olhem para dentro de vocês. Nesse momento, pense, o que eu posso melhorar? Às vezes, pode ser que você não tenha esse tipo de comportamento que eu disse, às vezes um comportamento mais agressivo, mas nós sempre temos uma coisinha lá no fundo que eu posso melhorar.
Eu sempre posso deixar meu orgulho de lado. Eu sempre posso ser mais passiva, né? Pacífica, vamos dizer assim, passiva não. Pacífica. O marido, ele pode ser mais resiliente, tentar olhar mais para a dificuldade da esposa, tentar gerar essa harmonia e esse equilíbrio dentro do lar através da palavra do Senhor. Amém? Amém. Queridos, para o ladrão, para os ladrões, aquela era apenas uma vítima a ser explorada. Para o sacerdote levita era apenas um incômodo. Mas para o samaritano ele entendeu que era alguém que precisava de ajuda. O que pode restaurar o seu casamento não é mudar o outro. É você decidir amar e mudar a si mesmo. Se há uma referência para nós, é Salmão e Raabe. Raabe era uma pessoa destruída pela sociedade. Ela era uma prostituta. Salmão foi invadir Jericó. Ela protegeu Salmão. Ele foi embora. Depois da guerra ele cumpriu, porque a casa dela não foi destruída. E a Bíblia diz que Salmão casou com Raabe. Ele resgatou Raabe. Ele foi um instrumento de cura na vida de Raabe. E o mais interessante é que eles foram pais de Boaz, que foi o resgatador de Ruth. Boaz foi, se eu não me engano, avô de Davi. E eles entraram na genealogia de Cristo. Alguém que decidiu ser um bom samaritano e mudar a história, não só a minha, mas do meu parceiro. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé?